A noiva de Jesus aguarda pelo dia da glória. Graça, alegre e abençoada. Ela trocou seu fardo de pecado por um vestido de noiva, uma graça maravilhosa e salvadora. Graça pura e brilhante, fonte maravilhosa. A graça flui das feridas de Jesus. E nessa fonte de graça do Gólgota encontrei a salvação. Os príncipes angelicais se maravilham e mal conseguem entender que o Senhor morreu por nós. Eles desejam ver o que nenhum olho viu, o que seu amor nos comprou. Graça pura e brilhante, fonte maravilhosa. A graça flui das feridas de Jesus. E nesta fonte de graça do Gólgota encontrei a salvação. A minha graça te basta, disse o Senhor em resposta à fervorosa oração de Paulo. E a graça se tornou sua firme defesa, suficientemente forte em todos os seus problemas. Graça pura e brilhante, fonte maravilhosa. A graça flui das feridas de Jesus. E nessa fonte de graça do Gólgota encontrei a salvação. Quando passarmos por esses portões de pérola redimidos, será somente por pura graça. A fé e a esperança terminam, o amor permanece. O amor pela graça do Salvador. Graça pura e brilhante, fonte maravilhosa. A graça flui das feridas de Jesus. E nessa fonte de graça do Gólgota encontrei a salvação. Graça pura e brilhante, fonte maravilhosa. Graça flui das feridas de Jesus. E nessa fonte de graça do Gólgota encontrei a salvação. Preciosos irmãos e irmãs no Senhor, eu vos saúdo de coração no precioso e santo nome do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. É o meu desejo e minha oração que Deus abençoe essa transmissão de maneira especial e a torne uma bênção para todos. E minhas orações também se estendem a todos os tradutores mundialmente. Deus os abençoe e conceda as palavras certas em seu idioma. Nós realmente chegamos em um tempo no qual podemos erguer nossa cabeça, porque sabemos que nossa redenção está próxima. Todos nós sabemos o que Deus prometeu e o que Deus está fazendo agora. Todos nós conhecemos a profecia bíblica e vemos o seu cumprimento mundialmente. Mesmo já no primeiro dia do ano,
o grande terremoto no Japão. E quando olhamos ao nosso redor, tudo mudou e nós reconhecemos que o retorno do Senhor está realmente muito próximo. E nós pensamos, então, nas preciosas passagens da Bíblia que são dirigidas a nós, direcionadas a nós, para que nós as ouçamos. E também reconhecemos que a última mensagem foi trazida antes do retorno de Jesus Cristo e que ela alcançou os confins da terra. E nós cremos que o irmão Branham foi o profeta prometido, enviado por Deus, para trazer tudo de volta ao estado correto. E quando lemos logo no início dos Atos dos Apóstolos, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na oração e na comunhão, eles permaneceram no começo original. Mas o que aconteceu nos anos seguintes, e nós temos que agora enfatizar que nós fomos trazidos de volta ao começo original, que permanecemos no ensino dos apóstolos. Somente dessa forma podemos permanecer diante de Deus em verdadeira oração e na comunhão do Espírito com o Senhor e uns com os outros. O Senhor também falou comigo algumas vezes. Ele também disse: meu servo, reúna o meu povo, todos que fizeram aliança comigo, para que ouçam as minhas palavras. Nós não queremos histórias, nem interpretações. Nós queremos ouvir a palavra original e realmente voltar ao início original, como foi nos Atos dos Apóstolos. E todos nós também sabemos que quando a promessa foi dada, eu vos envio o profeta Elias. Então, nós temos que voltar àquilo que Elias fez. Ele reuniu o povo de Deus, que tinha ido em todas as direções. E então, ele pegou as 12 pedras, montou o altar e exclamou ao povo: até quando quereis mancar de um lado e de outro? E o mesmo nós temos que dizer agora. Não mais ir para lá e para cá. E quando então pensamos em Hebreus 3, versículo 7, no povo de Israel, mas eles não reconheceram os meus caminhos e se desviaram com o coração. Povo de Deus, irmãos e irmãs, nós temos que reconhecer o caminho do Senhor
com sua congregação neste tempo e não mais seguir nosso próprio caminho. É realmente um tempo tão sério e já ouvimos isso em algumas transmissões para o Ano Novo. Alguns usaram a expressão poderia ser o último ano. Nós temos um corinho na língua alemã, porque Jesus te chama e te convida. Poderia ser a última vez. E então, poderia ser o último ano. Somente Deus sabe o tempo do retorno, mas nós queremos estar preparados. Vamos ler algumas passagens bíblicas e que Deus nos conceda a graça para que cada palavra fale conosco. Por favor, irmão Borg. Nós lemos de Isaías 44, versículo 26a. Isaías 44, versículo 26a. Que cumpre a palavra de seus servos e executa o conselho proclamado por seus mensageiros. Amém. Que cumpre a palavra de seus servos, os profetas. Deus predisse um plano de salvação por meio dos profetas. E ele assumiu a responsabilidade de cumprir tudo o que ele anunciou por meio de seus profetas. Vamos continuar lendo. Nós lemos de Atos 20, versículo 27. Atos 20, versículo 27. Porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Amém. Também o irmão Branham, ele não deixou que faltasse. Ele teve a coragem, de fato, a missão de proclamar a verdadeira palavra de Deus. E é exatamente isso que acontece hoje. Nós temos a mensagem divina e, ao mesmo tempo, a responsabilidade divina de dizer em nome do Senhor somente o que Deus disse em sua palavra. É por isso que está escrito: bem-aventurado e santo é aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados os nossos olhos, porque veem. Bem-aventurados os nossos ouvidos, porque ouvem. Somente aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E todos os outros, o que outros têm a dizer. Por favor, levem isso a sério. Paulo também proclamou todo o conselho de Deus. E o mesmo fez o irmão Branham. O mesmo eu tenho feito nos últimos 60 anos. Vamos continuar lendo. Nós lemos de Efésios 1, versículo 9. Efésios 1, versículo 9.
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Também para isso nós dizemos amém. Ele nos revelou o mistério da sua vontade com a congregação noiva. E é por isso que nós passamos adiante. Não temos nada a trazer de nós mesmos, apenas o que o Senhor nos anunciou. E podemos testemunhar de coração. Ele tomou o mistério de sua vontade que ele havia tomado já desde os antes dos tempos. Ele tomou a fim de proclamá-lo a nós. E nós recebemos pela graça e fomos capazes de passar adiante. Por favor, nós lemos de 1 Pedro 1, versículos 3 a 5. 1 Pedro 1, 3 a 5. Eu leio o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Também para isso dizemos amém. A ressurreição foi a vitória para que a nova vida pudesse surgir. Um corpo mortal foi colocado na sepultura do nosso Senhor. Na ressurreição, um corpo de ressurreição. E assim nós também temos uma nova vida. A nova vida foi revelada por meio do poder da ressurreição. E assim nós também recebemos a nova vida divina pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor. Nós lemos o versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Também para isso nós dizemos amém. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. E tudo está guardado para nós no céu. E nós passaremos de uma surpresa a outra quando virmos tudo o que Deus preparou para nós. Vamos permanecer fiéis até o fim, pois somente aqueles que permanecem fiéis até o fim serão coroados e levados para a glória. Por favor, nós lemos o versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Amém. A palavra é dirigida diretamente a nós agora, que estamos aguardando o retorno de Jesus Cristo. E nós sabemos que Ele virá novamente e que o tempo está próximo. Ele mesmo disse: quando tudo isso acontecer, então reconheçam
que está diante da porta. E nós reconhecemos que estamos vivendo na última etapa da graça e que a última mensagem alcança a todos que estão destinados a participarem da primeira ressurreição e do arrebatamento. Vamos continuar lendo. Nós lemos de João 3, versículo 16. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. De tal forma, Deus amou você e a mim, na verdade, o mundo, que Ele deu o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito. Aqui é falado sobre o Gólgota. E então, Jesus Cristo morreu, o Filho de Deus, por todos os filhos e filhas de Deus. Ele derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança, para nos dar a vida eterna, depois de termos recebido e aceitado o perdão e a graça. Então, tanto assim Deus amou a você e a mim, nos amou tanto que Ele deu nosso Salvador para morrer por nós. Nós fomos redimidos, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus pela graça. Por favor, nós lemos de Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Exorto-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Também para isso nós falamos amém, preciosos irmãos e irmãs. Os nossos corpos são um templo de Deus. Eu habitarei e estarei no meio deles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A redenção aconteceu para que tudo se tornasse novo em nós e o Senhor pudesse morar em nós por meio da fé. Esse seja o nosso culto racional, que também coloquemos os nossos corpos à disposição do Senhor como templo de Deus. Portanto, não apenas cantar e orar com palavras e realizar cultos, mas que o nosso corpo possa realmente ser um templo. E quando nós nos reunimos, que nós nos reunamos como filhos de Deus. E então, nossa culto racional estará diante da face do Senhor. Que Deus nos conceda a todos nós, pela graça, que nós possamos vivenciar tais cultos a partir de agora.
por favor. Nós lemos de Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Não conformeis o vosso procedimento com os costumes deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, isto é, a boa, agradável e perfeita. Louvado seja o Senhor por termos um julgamento seguro sobre isso. Ó Deus, conceda-nos tudo a nós, para que possamos realmente reconhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus conosco, com a congregação, porque não apenas oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas como nosso Senhor orou no Getsemane, não se faça a minha vontade, mas a tua, para que possamos orar sinceramente, de coração, verdadeiramente de coração. Amado Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade aconteça em minha vida e na vida da congregação. Este é o tempo em que temos que permitir que cada palavra de Deus fale conosco e ter a concordância interior e a disposição de fazer o que o Senhor nos disse. Por favor, nós lemos de Efésios 4, versículos 22 a 24. Efésios 4, versículos 22 a 24. Eu leio o versículo 22. Porque é necessário que vocês se despojem do velho homem, da antiga maneira de viver, que é arruinada por desejos enganosos. Também uma palavra muito séria, que vocês devem se despir do velho homem e se revestir do novo homem, criado de acordo com a justiça de Deus. Que Deus conceda isso a todos nós, a todos os jovens e a todos que já se tornaram mais velhos. Deus conceda isso a todos nós, porque não pertencemos a esse mundo. Aqui nós somos hóspedes e forasteiros. Nosso lar é lá nas alturas. Também os jovens não devem se unir a organizações seculares do mundo, mas devem estar à disposição do Senhor. Afinal de contas, todos nós fomos destinados a não mais viver nossas vidas, mas estar aí para o Senhor e ter a sua vida na terra. Por favor, nós lemos os versículos 23 e 24. Que vós, por outro lado, deveis ser renovados na profundeza de vossa vida espiritual e revestir-se do novo homem, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e pureza. Oh, essas são palavras tão sérias. E sempre a palavra, vocês têm que
nascer de novo. Vocês têm que se revestir do novo homem. É uma obrigação divina para os crentes. E é por isso que nós agradecemos ao Senhor que o apóstolo Paulo, ele tenha de forma especial, não apenas em termos de ensinamento, mas que ele também, por exortação, ele expressou as coisas que são necessárias, que ele as enfatizou, que ele as incluiu na proclamação. Ele teve que fazer isso. Vocês têm que se despir do velho homem e se revestir do novo homem, criado de acordo com a justiça de Deus. E nós agradecemos ao Senhor que Ele nos ajuda a fazer isso. Ele cria o novo. Nós temos que descartar o velho. Graças seja ao Senhor que isso está acontecendo. Por favor, nós lemos de Gálatas 5, versículos 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. Mas as obras da carne são evidentes, a saber, fornicação, imoralidade, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, dissensões, egoísmo mesquinho, discórdia, facções, inveja, bebedeira, farra e assim por diante. Destas coisas já lhes disse, e repito agora, que qualquer que comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Esta é uma palavra tão séria. Aqui são listadas 15 coisas que pertencem ao velho homem e que não devem ser mais encontradas em nós. Que realmente olhemos para o espelho da palavra e se encontrarmos algo entre os registros que foram lidos para nós, então vamos, na fé, com o coração quebrantado e arrependimento, vamos rejeitar e pedir ao Senhor que nos ajude para que, de fato, o velho homem, com todas as suas características, tem que ser rejeitado e tudo tem que se tornar novo pela graça. Por favor, vamos todos olhar no espelho da palavra. E nós agradecemos ao Senhor porque é possível que tudo se torne novo em nosso coração, em nossos pensamentos e em nossa vida. Por favor, nós lemos de Gálatas 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Os frutos do Espírito, por outro lado, são amor, alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, constância. Contra tais frutos, a lei não pode acusar. Graças seja ao Senhor. É simplesmente maravilhoso que aqui as virtudes do novo homem sejam enumeradas aqui.
E nós podemos dizer com aprovação interior: amado Senhor, pela graça, essas coisas entraram em nossa vida por meio do Espírito Santo. O fruto do Espírito foi colocado em nós. E deixe-me enfatizar: quantos no movimento pentecostal têm dons do Espírito, mas eles não têm os frutos do Espírito. Nós precisamos de ambos. Nós precisamos dos dons do Espírito, mas principalmente dos frutos do Espírito. Pois lemos o que o nosso Senhor disse sobre aqueles que virão. Porventura, não profetizamos nós em teu nome, expulsando demônios e fazendo isto e aquilo? E o Senhor diz: não vos conheço, apartai-vos de mim. Isso ele pode dizer a portadores de dons, porque eles não têm os frutos do Espírito. E, portanto, amados irmãos e irmãs, que os frutos do Espírito se manifestem em nós e que os dons sejam incorporados ao amor de Deus, que é, antes de tudo, chamado de fruto do Espírito. E voltamos à palavra: tanto assim Deus amou o mundo. Tudo o que é divino está embutido no amor divino. E é por isso que Deus está fazendo agora no aperfeiçoamento tem que acontecer em amor divino naqueles nos quais a palavra se tornou realidade. Por favor, nós lemos de Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Graças seja ao Senhor, por meio de seu Espírito que habita em vós. Portanto, não apenas uma unção, uma bênção, mas por meio do Espírito de Deus que habita em vós. Nós agradecemos a Deus o Senhor por isso, como já enfatizamos anteriormente. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o corpo do Senhor. Nós somos a congregação dos primogênitos. E o Senhor quer se revelar em nós e por meio de nós. E assim agradecemos ao Senhor pelas exortações. E nós agradecemos ao Senhor por Ele falar uma linguagem tão clara conosco. E nós agradecemos ao Senhor por Ele nos ter dado um coração que realmente recebe com fé e obedece ao que o Senhor nos ordenou. Por favor, nós lemos de Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Mas a esperança não leva à decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração
por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Mais uma vez, nós falamos obrigado. O amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Como nós já enfatizamos, não apenas os dons, mas os frutos do Espírito têm que se tornar revelados. Não nos seus dons, mas sim nos seus frutos, vós os reconhecereis. E nós somos muito gratos ao Senhor pelo fato de nosso corpo mortal estar sendo transformado pelo poder do Espírito Santo, assim como o interior foi transformado e Deus nos deu um novo coração, uma nova vida. Assim Ele também nos dará um novo corpo por meio do poder de Deus, por meio do poder do Espírito Santo. Que aconteça, preciosos irmãos e irmãs, que ocorra um tal poderoso derramamento do Espírito Santo, que o nosso coração transborde. Eu peço isso no nome de Jesus Cristo, que Deus faça isso em nós, para que se torne revelado a diferença entre aqueles que encontraram a graça com Deus e aqueles que apenas falam da graça. Que a diferença se torne evidente entre aqueles que realmente creem e servem a Deus e aqueles que apenas dizem, nós cremos e servimos. Que se torne evidente que as promessas divinas se tornaram realidade em nós e que nós vivenciamos pessoalmente o cumprimento das promessas. Como já foi enfatizado muitas vezes, que Deus também cumprirá tudo o que prometeu por meio de nós. Estou simplesmente dominado pela fé e sei que o Senhor concluirá sua obra. Por favor, nós lemos ainda de 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos adormeceremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e logo os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Louvado e glorificado seja nosso Senhor. Como dissemos no começo, o tempo está chegando ao fim. Eu refiro-me ao tempo da graça e a vinda do Senhor está realmente próxima diante da porta. Poderia ser a última vez que o Senhor fala conosco de forma tão clara. Esse pode ser o último ano em que o Senhor cumprirá as últimas promessas. Ninguém sabe o dia e a hora, mas tanto nós já compreendemos. Deus, o Senhor, enviou o irmão Branham
com a mensagem da palavra que precederia a segunda vinda de Cristo. E nós enfatizamos isso no último culto, Mateus 24, 14, Apocalipse 14, 6. A eternamente válida mensagem de salvação foi pregada a todas as nações como testemunho, e então virá o fim. Assim que o nosso Senhor prometeu. Não virão mais mensageiros, e também não outra mensagem. É a última mensagem, o último convite, a última chamada. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos darei descanso para as vossas almas. O Senhor chama os últimos ao arrependimento. O Senhor chama os últimos que pertencem à congregação noiva. E, quando o número estiver completo, a palavra que acabamos de ler será cumprida. O Senhor retornará. Ele retornará, aleluia, para nos levar para o lar. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que vivem em Cristo serão transformados. E de acordo com 1 Tessalonicenses 4, seremos arrebatados juntos para encontrar o Senhor nos ares. Hoje, são palavras de Deus que estão escritas. Amanhã, elas já podem ter se tornado uma realidade divina. Elas foram lidas nos últimos 2000 anos. Todas essas passagens bíblicas puderam ser lidas. Mas agora, estamos vivendo no tempo do cumprimento das profecias bíblicas, e nós podemos agradecer ao nosso Senhor de todo o coração por termos reconhecido os sinais do fim dos tempos, por termos ouvido e crido na última mensagem, por termos sido trazidos de volta ao ensino e à prática dos apóstolos. Podemos crer como eles creram, batizamos como eles batizaram. Nós mantemos a Santa Ceia como eles fizeram, oramos como eles oraram. Nós fomos levados de volta aos ensinamentos dos apóstolos. E quem resistir a isso não poderá estar presente. Mas o Senhor queria restaurar tudo por meio do último ministério e trazer tudo de volta ao estado correto. Nós listamos todas as passagens bíblicas, seja Mateus 17, 10 e 11, ou Malaquias, e todas as passagens bíblicas, inclusive Atos 3, nós proclamamos todas as Escrituras, e todos os que são de Deus creem e têm parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Vamos repetir mais uma vez o que nós lemos nas duas primeiras passagens bíblicas. O Senhor, que proclamou o seu conselho por meio de seus profetas,
Ele deixa o seu conselho se cumprir no nosso tempo e chegar ao fim. E nós podemos crer e vivenciar tudo pela graça e ver também que este ano seja um ano de jubileu, um ano abençoado, totalmente abençoado por Deus em todos nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso repouse sobre todos os tradutores, sobre todos os irmãos que transmitem o alimento espiritual adiante e proclamam a palavra revelada, passam adiante, e sobre todos aqueles, em todas as línguas que ouvem, creem e vivenciam sua preparação. Por favor, creiam. O Senhor, no seu retorno, encontrará uma noiva sem mancha e sem rugas. Por favor, certifique-se que você estará presente. Que todos sejam abençoados no santo nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém. Redimido pelo sangue do Cordeiro, redimido por sua infinita misericórdia, seu Filho, e para sempre eu sou. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Cordeiro, redimido, redimido, como seu Filho, para sempre eu sou. Sou redimido, abençoado em Jesus. Não consigo encontrar palavras para descrever. Eu sei que a luz de sua presença comigo habita continuamente. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Cordeiro, redimido, redimido, seu Filho, para sempre eu sou. Eu penso em meu bendito Redentor, penso nele o dia inteiro. Eu canto, pois não consigo ficar em silêncio. Seu amor é o tema de minha canção. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Cordeiro. Redimido, redimido. Seu Filho, para sempre eu sou. Eu sei que verei em sua beleza o Rei em cujo caminho eu me deleito, que com amor guarda os meus passos e me dá canções à noite. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Cordeiro, redimido, redimido, seu Filho, para sempre eu sou. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Cordeiro, redimido, redimido, seu Filho, para sempre eu sou. Em alemão agora, redimido, redimido, redimido pelo sangue do Cordeiro, redimido, redimido. Como estou bem com Jesus. Redimido, redimido,
redimido pelo sangue do Salvador, redimido, redimido. Como estou bem com Jesus, redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador, redimido, redimido. Como estou bem com Jesus.